Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo de número 7, leremos a partir do versículo de número 1. Lucas 7, a partir do verso de número 1. Diz-nos assim a palavra de Deus: E depois de concluir todos estes discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Podeis assentar. Meus amados irmãos, Jesus já havia iniciado seu ministério, já começara uma peregrinação com sermões. O versículo de número 1 de Lucas 7 diz que Jesus havia concluído discursos que havia feito para a audiência do povo. E concluída estas pregações de Jesus, ele entrou em Cafarnaum. Um centurião, quer dizer, um oficial romano, com vários subordinados a seus serviços, com uma legião sob seu comando, ouviu falar de Jesus. É importante o que se diz no versículo 3: E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos. Ou seja, quando ele soube, não apenas que Jesus estava em Cafarnaum, mas ele soube o que Jesus pregava, ele soube o que Jesus fazia. Este homem, embora romano, por ter ajudado uma sinagoga e os judeus, deveria ser alguém que já tinha aderido, pelo menos no coração, às promessas que Deus havia feito a Israel. Já deveria ser um conhecedor do Velho Testamento. Portanto, já poderia, com estes conhecimentos do Velho Testamento, das profecias e promessas, saber de quem Jesus Cristo se tratava. E o modo como ele vai falar acerca de Jesus, de sua autoridade, de que ele não era digno, revela, irmãos, que ele tinha sim
uma interpretação e o fez de maneira correta acerca de Jesus. Ele tinha uma interpretação pelos escritos do Velho Testamento acerca de Jesus, comparando o que ouvia falar do que ele operava e dizia com as profecias. Ele deve ter compreendido ser Jesus o Messias, o Salvador prometido. Inclusive, nós vemos em todos esses diálogos, como ele parecia, como disse eu um pouco antes, compreender sobre a autoridade de Jesus, a sua excelência, a sua dignidade. Este centurião, meus irmãos, Jesus no final disse acerca dele que não havia visto fé em Israel tanta quanto a deste homem. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele não havia pessoalmente ouvido um discurso de Jesus, ouvira falar do que Jesus dizia. Portanto, foi pelas escrituras do Velho Testamento que ele deve ter sido conduzido à fé em Jesus, por aquilo também que comparativamente ouvira falar do que Jesus dizia e fazia. Sua fé foi destacada como maior do que qualquer um em Israel, que era conhecedor por força do vínculo religioso das profecias e promessas messiânicas contidas no Velho Testamento. Este centurião, ele tinha um servo, a quem muito estimava, a quem muito amava, doente. Parece ser uma pessoa, pelo que vemos no relato, muito sensível. Apesar de ser um militar, apesar de pertencer ao Império Romano, que tinha subjugado Israel, ele era amigo dos judeus, benquisto pelos judeus. Ele tinha amigos a quem enviou, e ele tinha uma sensibilidade em relação àqueles que lhe eram subordinados, porque diz aí o verso de número 2, e o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. Este homem, portanto, conhecia o mandamento bíblico de amar ao próximo e o levava a sério. Não era comum entre os romanos ter tal estima para com um servo que ele via facilmente substituível. Mas a Bíblia diz que este servo estava doente, estava às portas da morte, era muito estimado pelo centurião, e o centurião, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus. A primeira pergunta que nós fazemos é: por que o centurião não foi pessoalmente? Por que ele enviou os judeus? Por que ele enviou os seus amigos? Talvez uma pessoa que creia equivocadamente na intercessão dos santos do céu pense que ele estava querendo encontrar alguém que fosse pedir por ele, que pudesse ser mais merecedor, mas não é disto que se trata. Em primeiro lugar, ainda que nós peçamos orações a outros irmãos aqui sobre a terra para que eles roguem a Jesus, lá no céu não há outro que interceda por nós senão o próprio Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que está à destra de Deus, porque é Ele que é chamado o nosso sumo sacerdote, único advogado, único mediador. Os crentes que estão no céu não estão se afligindo com problemas terrenos, estão no descanso prometido por Deus, na consolação prometida por Deus, e nem são eles lá no céu oniscientes, para saberem de tudo o que acontece aqui na terra e de todas as orações que estão sendo feitas. Eles permanecem lá finitos como seres humanos redimidos. No céu só temos um sumo sacerdote, intercessor, mediador,
ou advogado. Mas este centurião não estava pedindo aos anciãos que fossem interceder a favor dele, como se poderia imaginar, não. Lembrem-se, o centurião, em dado momento, ele mandou dizer a Jesus: eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, eu digo a elas, vai, e ela vai, e elas vão. Eu digo, vem, e elas vêm. Eu ordeno a elas para fazerem isto ou aquilo, e elas fazem. Ele, portanto, revela ali a autoridade que possuía, e que não se restringia aos seus soldados, porque a nação de Israel estava subjugada por Roma, e ele poderia muito bem simplesmente dizer a um daqueles anciãos: vá lá falar com Jesus. Como os seus amigos, depois enviados, provavelmente soldados, também receberam ordens para ir falar com Jesus em nome dele. Observe o versículo 3: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus. Ele não rogou aos anciãos que fossem, ele não pediu aos anciãos que fossem, ele os enviou. Ele, em sua posição de comando, os enviou. É verdade que estes anciãos o tinham, ou seja, o centurião, em autoestima. É verdade que o centurião tratava-os muito bem, mas o centurião não estava à procura de intercessores, mas de emissários, de mensageiros, daquilo que ele queria dizer. E qual a razão para ele próprio não ter ido? Porque ele queria permanecer com o seu servo. É o que nós inferimos do versículo 2: e o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. O centurião não queria que houvesse a possibilidade de aquele servo morrer sem ele estar lá para assisti-lo. A razão de ele próprio não ter ido foi a afeição, o cuidado que ele tinha para com o seu servo. E ele usou a sua posição de autoridade. É bem verdade que ele nem precisaria disso pela estima que tinha entre os anciãos judeus, mas ele usou da sua autoridade para enviá-los. Ele não mandou rogadores, ele mandou mensageiros para levar a sua exata mensagem. E a Bíblia diz aí, no versículo de número 3: e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Quem rogava era o próprio centurião. Ele mandou a mensagem do seu rogo através dos judeus, ou seja, digam a Jesus que eu estou rogando a ele. Os anciãos foram além da ordem. A ordem era para chegar e dizer que o centurião estava pedindo ajuda a Jesus. Mas como aqueles anciãos eram amigos do centurião, eles também fizeram o seu próprio pedido, e o fizeram da maneira errada, como se verá. Versículo 4: e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto. Ou seja, aqueles anciãos foram além do que o centurião tinha dito para eles dizerem. Era apenas um pedido, um rogo para Jesus ir, mas eles resolveram tornarem-se rogadores autônomos. Falaram também em seu próprio nome, expuseram também motivos deles para convencerem Jesus a ajudar o servo do centurião. E o argumento primeiro que eles utilizaram foi esse. Eles disseram: esse centurião é digno, ele merece ser atendido no que deseja para o seu servo. E no versículo 5 eles vão mencionar as obras do centurião.
porque ama a nossa nação, ou seja, ama a nação de Israel, a nação eleita. E ele mesmo nos edificou a sinagoga, que era o lugar em que a palavra de Deus era lida, o Velho Testamento era lido. Por isso que eu digo, esse centurião era um homem já convertido nos padrões do Velho Testamento. Este homem amava Israel. Por que ele amava Israel? Sendo um centurião romano, ele amava porque ele conhecia a eleição da nação de Israel, as promessas que Deus fizera a Abraão, e ele construiu uma sinagoga porque ele sabia da importância da palavra de Deus. Ele queria financiar uma sinagoga construída para que a palavra de Deus nela fosse pregada. Portanto, era um homem que conhecia as Escrituras, era um homem que, quando ouviu falar de Jesus, do que ele pregava e fazia, o identificou dentro das profecias. Mas se você prestar atenção, vai ver que os argumentos dos anciãos são argumentos baseados no mérito e nas obras. Ou seja, atenda Jesus a este centurião, porque ele é digno, ele merece. Ele ama a nação eleita, ele construiu uma sinagoga. Foi sempre o grande erro, irmãos, de muitos judeus, de acreditarem que a salvação é através do mérito, através das obras, que alguém possa ser digno de qualquer favor de Deus. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, não há um justo nenhum sequer. O Paulo, judeu, que aprovava a lei de Deus com seu entendimento, conforme Romanos 7, ele diz que achava em seus membros uma outra lei que disputava com a lei do seu entendimento e o arrastava à cobiça, ao pecado de cobiçar o que não convinha. E Paulo ali diz: em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem algum, miserável homem que sou. E Paulo, quando judeu, era considerado zeloso, considerado irrepreensível quanto à lei, no entendimento que a ela era dado pelos fariseus. Mas a Bíblia diz que todos somos pecadores, todos carecemos da glória de Deus. As nossas obras não adquirem o favor de Deus, não compram o favor de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto, ser salvo, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, diz Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Construir uma sinagoga, amar a nação eleita, dar esmolas, fazer peregrinações, não conquistam o favor de Deus. Ou seja, estas pessoas, os anciãos, não levaram apenas a simples mensagem do centurião, acrescentaram seus rogos pessoais baseados em suas tradições religiosas equivocadas e falaram em mérito. Ele é digno, ninguém é digno, todos somos indignos, todos somos pecadores. Somos salvos porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia e graça, e nos enviou Jesus para expiar a nossa culpa e abrir a porta para o perdão através do nosso arrependimento e fé. E a Bíblia continua. Eles disseram, versículo 4, e chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Agora o verso 6, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos. Meus irmãos, eu creio que o centurião tomou conhecimento do que os anciãos tinham dito, e deve ter pensado: não foi isso que eu mandei falar. Eu não enviei emissários para falar que eu merecia. É interessante que na segunda vez ele não envia autoridades judaicas, ele envia amigos, ou seja, os meus amigos não vão mudar a minha história.
Os meus amigos não vão acrescentar nada ao que eu disse. Os meus amigos vão dizer exatamente aquilo que eu quero que seja dito. Então diz aí o verso 6, e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. É o inverso do que disseram os anciãos, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Note, o centurião disse: Senhor, não te incomodes em chegar até aqui dentro da minha casa. Eu não sou digno de te ter aqui dentro do meu telhado. Note como ele reconhecia sua indignidade. No versículo 7 ele continua: e por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Ou seja, por isso eu enviei emissários, porque eu não me acho digno nem de ter contigo, nem de te ter debaixo do meu telhado. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. A primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, é como este centurião reconheceu a sua indignidade, reconheceu o seu pecado, reconheceu a maldade do seu coração. Os que mais disputaram com Jesus foram os fariseus, os saduceus, que eram religiosos, doutores da lei, conhecedores das Escrituras, mas que achavam que sua posição honrada na religião, os seus conhecimentos respeitáveis do Velho Testamento, não os igualava com publicanos, com ébrios, com prostitutas diante de Deus. Lhes davam méritos, obras, para receberem atenção de Deus, como se alguém pudesse satisfazer o que Deus requer, de maneira a exigir dele alguma coisa. Jesus foi bem sucedido no seu ministério, principalmente no meio de publicanos, no meio de pecadores, marginalizados, pessoas que com maior facilidade estavam prontas para reconhecer o seu pecado. Por isso que nós insistimos tanto que o fato de alguém ser filho de crente, crescer na igreja, ser um frequentador da escola dominical, cantar em um coral, não faz desta pessoa uma pessoa salva. Nós não viemos a este mundo santos, nós não viemos a este mundo cristãos, nós viemos a este mundo pecadores. Davi disse: eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, e o pai dele era um homem temente a Deus. Mas todos nascemos alienados de Deus, todos precisamos ter uma experiência pessoal de arrependimento e de fé, de novo nascimento, de perdão, de salvação, de justificação. Todos precisamos ter o dia em que reconhecemos a gravidade do pecado e olhamos para a cruz de Cristo, o sangue vertido, como o único meio de salvação. E aquele homem, ele disse: não sou digno, mas dize uma palavra e o meu servo sarará. No versículo 8 ele diz assim: porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ou seja, o centurião estava dizendo: olha, eu tenho autoridade, tenho pessoas debaixo da minha autoridade, eu sei o que é autoridade. Quando eu digo a alguém que está subordinado a mim, faça isso, ele faz. Quando eu envio, ele vai. Quando eu ordeno, ele faz. E Senhor, tu tens autoridade. Ele estava reconhecendo, irmãos, a divindade de Jesus. Tu tens autoridade sobre tudo, Senhor. É interessante que até os discípulos
ficaram assustados quando viram Jesus agir com autoridade pela sua palavra, e este homem, sem nada ter visto, estava confiando nessa autoridade. Quando Jesus acalmou os ventos e os mares, no momento em que o barquinho em que ele se encontrava com os discípulos estava sacudido por uma tempestade, os discípulos ficaram pasmos, disseram: quem é este que até os ventos, até os mares obedecem? É característica de Deus, irmãos, pôr as coisas debaixo da sua palavra. Deus disse no princípio ao nada: haja luz, e houve luz. Na ressurreição, no dia do arrebatamento, a Bíblia diz que Jesus virá com alarido, ou seja, com palavra de ordem, para os mortos ressurgirem, e eles ressurgirão, como Jesus deu ordem para Lázaro, morto há 4 dias, cujo corpo já cheirava mal, para sair do sepulcro, e ele saiu do sepulcro. Jesus dizia ao cego: vê, e ele via. Ao paralítico: levanta-te, anda. Ele levantava e andava. E este homem está reconhecendo o senhorio de Cristo, ou seja, ele foi a Jesus como Senhor absoluto. Ele entendeu que Jesus não age em nossa vida sem que nós submetamos nossa vida a Ele. Antes de pensar em receber alguma coisa de Jesus, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Aquele homem primeiro colocou-se debaixo da autoridade de Cristo. Eu estou debaixo, todos estamos debaixo. Eu reconheço a tua autoridade, então daqui mesmo, sem entrar em minha casa, com uma só palavra, cura o meu servo. Diz uma só palavra e o meu servo será curado. Meus irmãos, Deus opera através da sua palavra. A morte de Jesus, ela ganhou consumação, foi onde ele levou os nossos pecados sobre si, com a sua palavra. Sabiam disso? Jesus disse: minha vida ninguém me tira de mim, sou eu quem a dou para tomá-la de volta. Diz lá em João 10. Jesus não morreu por causa da cruz, ele morreu na cruz. Quando o seu sofrimento já era suficiente para a nossa culpa ser expiada, ele decidiu a hora de morrer pela sua palavra. Ele disse: Pai, está consumado, está terminado, a ti entrego o meu espírito. E ele morreu. A Bíblia diz que quando foram pedir a Pilatos para tirar o corpo dele, Pilatos até surpreendeu de que tinha sido mais rápido do que o normal a morte dele, mas ele morreu na hora que ele quis. Ele morreu na hora que, por sua palavra, ele tinha decidido que o pecado estava cancelado. Ele disse: Pai, está consumado. Veja o poder desta declaração: eu paguei, está pago, está quitada a dívida. O véu do templo na hora rasgou de alto a baixo, o sol escureceu, as rochas se fenderam, a terra estremeceu, e o soldado, vendo aquilo, disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Jesus, ali na cruz, com a sua palavra, ele tornou a sua morte o pagamento. Ele tornou a sua morte a quitação pelos nossos pecados. Na sua palavra, a obra da cruz foi consumada, foi terminada. Por isso que não há repetição, renovação, atualização do sacrifício de Cristo. Foi de uma vez para sempre. Foi de uma vez para sempre, o único sacrifício para sempre. Uma única oblação. Nós hoje não podemos pegar uma pessoa e conduzi-la até a cruz de Cristo para ela testemunhar pessoalmente a morte de Jesus por ela. Não podemos levá-la ao sepulcro vazio para ela presenciar ali o Cristo ressuscitado. Nós pregamos sobre isso.
Mas a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes. Quando eu prego a cruz, todo o poder da cruz se revela. Paulo diz: a loucura da cruz é loucura para os que perecem, para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quando eu prego a ressurreição de Cristo, meus irmãos, toda a força da ressurreição se apresenta diante das pessoas. Sabe por quê? Porque eu estou pregando a palavra de Deus, a palavra inspirada, a palavra que Jesus nos ordenou a pregar. Por isso nós podemos dizer que a pessoa é salva pela fé em Jesus, e podemos dizer que ela é salva pela fé na palavra, porque Jesus se revela na palavra, é apresentado na palavra, ele é recebido pela palavra de Deus. Por isso Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta palavra liberta, esta palavra quebra as cadeias. Quando a mulher pecadora que estava para ser apedrejada não o foi, porque Jesus disse àqueles homens: que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e todos se retiraram, começando pelos mais velhos, porque todos pecaram. A mulher permaneceu e Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Se ela não saiu correndo, escapando, é porque ela quis ficar e ter um encontro com Jesus. Jesus liberou palavra de perdão: nem eu te condeno, e disse: vai e não peques mais. Qual a diferença desta palavra de Jesus, vai e não peques mais, e um conselho que ela possa ter recebido de sua mãe, de suas amigas? Olha, mulher, não faz isso um dia vai dar problema para ti, não peca mais. A diferença é que a palavra de Jesus é libertadora, a palavra de Jesus liberta do pecado, a palavra de Jesus ressuscita os mortos, a palavra de Jesus faz o paralítico andar. Quando Jesus disse: vai e não peques mais, as cadeias se romperam para ela andar em novidade de vida. Deus opera através da sua palavra. Esta é uma verdade, irmãos, que a reforma do século XVI tornou luminosa, porque a igreja romana desvalorizou a palavra para valorizar a imagem. O centro do culto católico não é a pregação, é o sacrifício que se imagina que o sacerdote está novamente oferecendo de Cristo através da missa. O centro do templo católico não é um púlpito, é uma mesa, é um altar, é um sacrifício para ser visto. O centro do culto está ali cheio de imagens. As pessoas querem ser impressionadas pelos sentidos, mas o Deus a quem servimos, ele é o Deus que fala. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele nos proibiu fazer imagens de escultura, é a sua palavra que é viva e eficaz. Nós servimos ao Deus da palavra. A Bíblia chama os ídolos pagãos de ídolos mudos. Tem aparência, mas tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, boca e não falam, nariz e não cheiram, nem há espírito dentro deles. Mas o nosso Deus é aquele que enche céus e terra, que nem o céu nem a terra podem contê-lo, porque ele é infinito, mas ele pela palavra age, ele pela palavra age. Por isso o centro do nosso culto é a pregação da palavra, por isso a imagem central é um púlpito, porque Deus opera através da sua palavra. O centurião entendeu isso e disse: diz uma palavra e o meu servo lá vai ser curado. E foi então que Jesus disse no verso de número 9: e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Note, meus irmãos, aqui nós podemos entender as características da fé bíblica. A fé bíblica não é dar assentimento a fatos históricos que aconteceram. Essa fé não nos compromete com os fatos que estamos reconhecendo que se deram. A fé salvífica é existencial,
Ela primeiro envolve um reconhecimento acerca de mim, de que em mim não habita bem algum, não há nenhuma parte de mim que não precisa ser salva, tudo precisa ser salvo. Não há nenhum mérito que eu tenha, nada que eu possa apresentar para merecer o favor de Deus. Para eu ser conduzido à fé salvífica, primeiro eu tenho que ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Eu tenho que reconhecer que estou debaixo de juízo e condenação, que não sou digno. Depois eu tenho que olhar para Cristo, que morreu por mim naquela cruz e levou os meus pecados, mas ressuscitou e está vivo. E eu tenho que reconhecer que Ele é Senhor. Eu tenho que entregar a Ele a minha vida para que Ele a possa salvar. Ele não salva a vida que a Ele não esteja sendo confiada. Eu entrego minha vida a Jesus e confio nele para salvá-la. Eu confio que sua palavra é transformadora e regenera e santifica. Eu confio que quando ele diz perdoado te são os teus pecados, os meus pecados são perdoados. E naquele momento, nesse encontro com Cristo, através da fé eu sou salvo. Lucas conta inclusive uma história que Jesus falou de um publicano e um fariseu que entraram no templo. E o fariseu, disse Jesus, orando, falava consigo mesmo. Ele não falava com Deus, diante do Deus verdadeiro. Ele não teria ousadia para dizer aquelas coisas, mas a sua religião era uma religião psicológica, só para ele sentir bem-estar. Ele falava era com ele próprio, e ele dizia: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que recebo. E começou a falar de suas obras. A Bíblia diz que o publicano entrou no templo e ficou longe, não quis avançar, porque tinha vergonha, não ousava levantar o rosto ao céu, estava cabisbaixo, e ainda batia no peito, se acusando, e dizendo: "Sê propício a mim, que sou o pecador, Senhor." E Jesus disse: o publicano saiu daquele templo justificado, salvo, perdoado. O fariseu não. O fariseu saiu condenado como antes estava, porque se amparava nas suas obras, não via a gravidade dos seus pecados, não tinha contrição e não invocou a misericórdia salvadora de Deus. Aqui em Lucas, no capítulo de número 7 ainda, nós temos uma história a partir do versículo 36. Jesus ele está na casa de um fariseu e entra uma mulher tida por pecadora. Essa mulher, ela cai aos pés de Jesus, ela traz um vaso de alabastro com unguento, e ela unge os pés de Jesus, ela rega os pés de Jesus com lágrimas, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, ela não cessa de beijar os pés de Jesus. E o fariseu falava consigo mesmo, nos seus pensamentos: se este homem fosse um profeta, não ia deixar isso, saberia que esta mulher é uma pecadora. Mas Jesus, que sabia o que estava passando nos pensamentos do fariseu, ele diz: olha, me diga uma coisa, se alguém estivesse devendo 500 dinheiro e outros 50, e os dois fossem perdoados, qual seria o mais grato? Qual seria o que amar mais? O credor que perdoou, ele disse, aquele que devia 500, porque era maior a sua dívida. Jesus disse: por isso que essa mulher está aqui nos meus pés. Eu digo a ela: perdoado te são os teus pecados. E se ela muito pecou, muito ama, porque recebeu muito perdão. Eu entrei na tua casa, tu não me lavaste os pés, nem um ósculo do meu rosto tu me deste, mas esta mulher não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas, não cessa de beijar os meus pés, porque a quem muito é perdoado, muito ama. E eu disse a ela: perdoado te são os teus pecados. Meus irmãos, a devoção do crente é por causa do perdão que nós recebemos. Este é o motivo
da nossa devoção. Nós amamos a Jesus porque Ele nos perdoou. Não é uma questão de religiosidade, de tradição, de bater o ponto. É uma questão que nós temos um coração grato. Nós estamos sempre olhando para trás e lembrando que Paulo disse: estávamos mortos em delitos e pecados, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, andávamos segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Mas então Deus, que é rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Estamos sempre nos lembrando: éramos mortos e revivemos, estávamos perdidos, fomos achados, éramos trevas, agora somos luz no Senhor, estávamos na ladeira para o inferno, agora estamos nas asas da graça voando para o céu. Louvado seja o nome de Jesus por isso. O que impede pessoas de chegarem, meus irmãos, a esta fé salvífica? Nós temos o seguinte aqui em Lucas, a parábola do semeador. Eu vou ler só o momento em que Jesus a interpreta para os seus discípulos. Lucas, capítulo de número 8, Jesus fala de um homem que saiu para semear, um semeador, e a semente caiu em vários solos diferentes, mas somente em um ela deu o fruto com perseverança. Jesus compara estes solos ao coração dos homens. A semente é a palavra de Deus. Então vamos ver o que pode impedir alguém de chegar à salvação mesmo ouvindo a palavra. Lucas, capítulo 8, versículo de número 12. Eu vou ler a partir do 11. Esta, pois, é a parábola, a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então aqui ele indica um primeiro grupo, são ouvintes da palavra, mas a palavra cai à beira do caminho. O que é que quer dizer isso? Essas pessoas ouvem, mas não ouvem com atenção suficiente. Elas ouvem, mas não levam a sério o suficiente. Elas ouvem achando interessante, elas gostam da oratória do pregador, acham curioso o evangelho, mas é um ouvir que não dá a atenção devida. Não é o ouvinte que vê a seriedade da sua alma, a importância para a sua vida daquela palavra. Ele vai ouvindo, mas a palavra fica nos seus pensamentos sem ganhar intensidade, e exatamente porque ela não desceu fundo, o diabo facilmente a leva. De que maneira o diabo a leva? Colocando outros pensamentos. Como aquilo ali não está tão intenso na pessoa, o diabo faz a pessoa divagar. Ela ouviu a palavra e agora já está falando de outra coisa. Ela ouviu a palavra, agora já está pensando em outra coisa. Eu lembro-me, pode ser que eu me equivoque numa parte ou outra, mas em suma eu vou acertar, porque a minha memória pode não ser tão detalhisticamente exata, mas C.S. Lewis, nas cartas do diabo ao seu aprendiz, fala de um homem que foi para a biblioteca considerar seriamente as questões relativas à sua alma, à sua condição diante de Deus. E este homem, enquanto está ali lendo, pensando, vem ao coração dele uma reflexão de que ele está com fome, e ali ele já dispersa: não, eu vou me alimentar. Aí ele próprio, o homem, diz: não, mas esse assunto que eu estou considerando é importante demais para a minha alma, para eu negligenciá-lo agora e fazer alguma refeição. Mas aí o demônio coloca o seguinte pensamento para ele: olha,
se esse assunto é sério, é melhor que você esteja lendo de barriga cheia, e não preocupado com a fome. Vai lá, enche a barriga, e aí você já lê com mais atenção, que você não vai ter nenhuma distração. Aí o homem finalmente resolve sair. Quando ele resolve sair, aí ele entra no fluxo de pessoas lá e se distrai, esquece tudo que estava considerando. Note, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, eles esquecem o que ouviram, eles não consideram, para que não se salvem crendo. Isso indica claramente que nós somos salvos crendo, e não podemos crer sem a palavra. É a palavra que conduz à fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se o diabo furta a palavra, ele igualmente impede a fé. E vem o versículo de número 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Jesus está falando aqui de uma semente que cai numa pedra, e ela, aguada pela chuva, ela começa a formar como se fosse inícios de raiz, mas não penetra, porque é pedregoso o terreno, e aí ela, sob o sol, morre. Jesus está dizendo que estes são os que creem emotivamente. Esta fé aqui, do versículo de número 13, não é a fé salvadora. É uma fé temporária, que já é dita que ela vai esmorecer. Não é a fé que vence o mundo, como diz João, que é a salvífica. Não é a fé que é mais preciosa do que o ouro que perece, porque ela não perece. Não é a fé do centurião, é uma fé puramente emocional. Estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, uma euforia com a palavra de Deus. Mas é uma fé que não está no coração. Note, é como se o coração ainda fosse de pedra. A fé não entrou lá, não entrou no fundo, ela não vem lá do centro do homem. A Bíblia diz: se com o teu coração creres, serás salvo. Mas esta fé não entrou lá, ficou na periferia do homem, nas emoções. Ele recebe a palavra, ele tem alegria, mas ela não é bastante para dar a ele firmeza na hora da aprovação, na hora da tentação, na hora em que seguir Jesus envolverá perdas, perseguições, e aí não há fé salvadora, não há salvação neste caso. Meus irmãos, uma coisa interessante é como hoje as igrejas que querem encher de pessoas provocam essa fé aqui, deliberadamente, porque eles querem um número. Sabem que muitos ali vão debandar com o tempo, mas vai se revezar e eles vão manter o seu número, e apostam em emotividade manipulável, em manipulação emocional, em instrumentalização das emoções. Eu já fui em igrejas que, quando eu comecei a pregar, o músico começou a tocar, para tornar a coisa bem emocional. Eu disse: pare. Eu não vim aqui para fazer as pessoas se emocionarem deliberadamente. Eu creio que a verdade de Deus emociona, mas é a verdade. Mas uma emoção instrumentalizada, manipulada, é inaceitável, irmãos. Há certos lugares em que as pessoas, e isso incrivelmente é feito por pastores e padres, botam lá um fundo musical, e a pessoa que está ministrando a palavra começa a relatar um caso triste. Ela começa a relatar uma situação triste, uma situação de fraqueza de alguém, um problema que alguém teve, uma experiência pessoal, e a música ali instigando a melancolia ou a tristeza,
nos ouvintes, levando-os a um estado de vulnerabilidade emocional. Isso não é o Evangelho. Quando se vai ver a pregação está tentando atrair pessoas para Jesus, para elas de alguma maneira serem felizes. Como se elas tivessem sido pessoas vítimas de tragédias. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, a pregar que as pessoas são pecadoras. Elas não têm problemas, elas são o problema. São os transgressores, desobedientes. Elas precisam se arrepender de seus pecados. Elas precisam se reconciliar com Deus. Mas aí nós temos só aquela coisa que alguém fala com voz embargante, um fundo musical tocando, um retrato de uma pessoa que passou por uma dificuldade sendo comentado, e aí se fala de Cristo quando as pessoas já estão vulneráveis, como se fosse um terapeuta, um psicólogo, que vai livrar a pessoa de suas ansiedades, de suas tristezas, de seus traumas. E a pessoa é atraída a uma decisão, mas ela não procurou um salvador, ela procurou um terapeuta. Ela não se viu pecadora, ela se viu como uma pessoa infeliz, que precisava de felicidade. Aí naquele momento vem uma euforia, um acolhimento do grupo, uma euforia, mas é uma fé irreal, porque é emocional. Santo Agostinho contou que quando ele ia aos cultos cristãos, uma das coisas que ele diz que o fascinava era a música cristã. Ele disse: isso foi bom e foi ruim. Ele disse: foi bom porque eu permaneci indo, porque eu ficava fascinado com a música. Ele disse: mas isso foi ruim porque eu não dava atenção à palavra pregada. Eu ficava tão encantado com a música que ela atuava como uma distração para a pregação que eu precisava ouvir para ser salvo. Meus amados irmãos, nós temos que ter cuidado até com as músicas às vezes, para não serem músicas que apenas exploram situações emocionais, em vez de traduzirem valores bíblicos e cristocêntricos e salvíficos. Nós não podemos produzir apenas pessoas emotivas. Aqui eu estou dizendo que esta fé não é a fé salvífica, mas eu vou lhes dizer mais. Pode acontecer, como no exemplo de Agostinho que eu dei, que as emoções impeçam a fé verdadeira, não apenas iludam com a fé que não é a salvadora, mas até impeçam a fé verdadeira. Eu vou citar para os irmãos uma das passagens mais estranhas da Bíblia. Lucas capítulo de número 24, Jesus é citado, aparece aos discípulos. Veja aí no versículo de número 41. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes Jesus, tendes aqui alguma coisa para comer? Eu vou ler o 39, a partir do 39 para chegar ao 41. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me, Jesus dizendo, vede, pois o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa que comer? Como é que eles não creram por causa da alegria? Porque, meus irmãos, eles estavam tão tristes, tão abatidos com a morte de Jesus, que quando Jesus aparece ali, eles sentem uma alegria tão grande, que era como se eles dissessem, seja isso verdade ou não, nós não queremos saber, a gente quer desfrutar esse momento, a gente quer essa alegria.
Ou seja, mais importante para eles naquele momento de saber o que era real, o que era verdadeiro, era desfrutar aquela alegria. Se isso for uma ilusão, que seja. É como o drogado. O drogado, ele toma droga para usufruir de um momento de prazer ilusório. Ele sabe que é ilusório, mas ele quer desfrutar aquele prazer ali. Então aqueles discípulos estavam tão alegres que nem estavam se perguntando se era verdadeiro ou falso. Mas não interessa se isso é ou não é, a gente está se sentindo bem. Como eu já vi gente que eu mostro certos erros na doutrina dos lugares em que eles frequentam, eles dizem: não importa se isso é assim como você está dizendo ou não, o que importa é que eu me sinto bem lá, o que importa é que eu gosto. Eu vou evangelizar às vezes uma pessoa católica, carismática, que lá eles usam muitos dos nossos hinos, tem um grande peso emocional, mostro na Bíblia certas coisas erradas, a pessoa diz: não, eu não sei se é, se não é, eu sei que eu vou continuar onde eu estou, é lá que eu me sinto bem. Então os discípulos naquele momento estavam tão alegres que isso os impedia de crer. Eles não queriam passar para a reflexão que leva à fé, queriam só desfrutar a emoção daquele momento. Aqui nós temos, portanto, a situação daqueles que buscam emoções religiosas e não o verdadeiro Salvador. Voltemos para Lucas, capítulo 8, versículo de número 14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. Ou seja, esses que caíram entre os espinhos, uma semente que cai na terra, mas ela é impedida de receber a luz para crescer, porque os espinhos se fecham sobre ela. Jesus disse: aquele que ouve a palavra e recebe, mas ele quer continuar vivendo nos deleites do mundo. Ele é incapaz de imaginar alegria celestial, de tão absorto que ele está nos deleites, nos prazeres que estão aqui. Ele está tão obcecado pelas riquezas, pela horizontal, que a palavra não dá fruto. Às vezes ele até instrumentaliza a palavra para essas riquezas e deleites. É a teologia da prosperidade, onde a pessoa vai interpretar que ter a bênção de Deus é ser rico. Está vendo que eu sou abençoado, tenho rico, sou rico, tenho o carro do ano. Ela interpreta que os deleites dessa vida são usufruídos por um favor de Deus. Os deleites dessa vida, as riquezas, desvirtuam a compreensão da pessoa, impedem de ela pensar numa salvação de ordem espiritual, e elas não se convertem. Mas o versículo 15 diz: e a que caiu em boa terra, no bom coração, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom. Honesto porque eles não vão adaptar a palavra às riquezas e aos deleites, não vão querer da palavra extrair só o elemento de emotividade, eles querem entender a palavra. Ouvindo a palavra, conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. O centurião conhecia as Escrituras. O centurião leu-a e compreendeu-a melhor do que os judeus, que liam muito mais do que ele. Ele entendeu quem era Jesus, entendeu quem ele era. Ele não era o digno, era o indigno. Ele não era aquele que tinha obras para apresentar, era aquele de quem Jesus, era aquele em relação a quem Jesus nem na casa dele poderia entrar, porque ele não era digno. Mas ele disse: eu creio na tua autoridade, Senhor. Eu creio na tua palavra libertadora. Arrependa-se dos seus pecados. Reconheça a sua indignidade. Dobre-se debaixo do senhorio de Cristo. Invoque-o para a sua salvação. Ele virá nessa noite e salvará a tua alma. Vamos ficar de pé. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Senhor.
que liberta, que salva, que santifica, que quebra cadeias, ó Pai, que traz nova vida, que traz perdão. Que o Senhor, meu Pai, possa contristar vidas para o arrependimento, conduzi-las à fé pessoal em Jesus Cristo. E que nessa noite, meu Deus, num ato de entrega, possam tomar esta decisão, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, eu gostaria de perguntar, se há alguém aqui que diz: pastor, eu reconheço o meu pecado, a minha transgressão, a minha desobediência, os meus caminhos longe do Senhor, a minha indiferença e frieza, mas eu hoje fui alvejado pela palavra de Deus, meu coração foi quebrado, eu reconheço o meu pecado, a minha culpa, e eu quero me colocar debaixo do governo de Cristo para que Ele salve a minha alma, confiando que Ele pode fazê-lo pelo sangue da cruz. Se você quer tomar uma decisão por Cristo nessa noite, onde você estiver, levante sua mão. Deus abençoe, Dona Roberta. Deus abençoe. Vamos convidá-la a vir à frente. Alguém pode acompanhá-la. A Dona Roberta, meus irmãos, é a mãe do irmão Júnior, que veio à frente no domingo passado. Hoje ele trouxe a mãe. Glória a Deus. Se houver mais alguém nessa noite que quer tomar esta decisão, levante sua mão. Alguém que está afastado, quer se reconciliar com o Senhor. Este é o dia, o lugar e a hora. Saia de onde você estiver, entrega tua vida a Jesus. Vamos orar. Soberano Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da irmã Roberta, Senhor, que veio à tua casa para ouvir a tua palavra, Senhor. E te louvamos, ó Deus, porque ele veio luz do céu para lhe trazer a plena compreensão, abrir o seu coração, dispor a sua vontade para essa decisão, Senhor. Neste momento em que ela põe-se debaixo do senhorio de Cristo e invoca-o por Salvador, que o Senhor, meu Deus, pelo sangue da aliança, possa apagar toda mancha, Senhor, e trazer o perdão e a paz que acompanha o perdão da reconciliação contigo. Que teu bendito Espírito, meu Deus, opere no seu coração de maneira regeneradora e que dê testemunho, meu Deus, ao seu espírito de que agora ela é recebida e acolhida por tua graça, que ela tem a salvação garantida na cruz, ó Pai, e agora está num relacionamento filial contigo. Nós te pedimos estas coisas, te louvamos por sua vida, pela vida do irmão Júnior, meu Deus, também que está aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Podeis voltar aos vossos lugares. Deus os abençoe. Sentem por um pouco, irmãos. Se a nossa irmã, viu, irmã Roberta, faltar uma Bíblia,